Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Eira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar duas funções que são extremamente utilizadas no mercado de trabalho no dia a dia, todo dia se bobear. Então, todo dia que você for trabalhar com planilhas, muito provavelmente você vai encontrar uma dessas duas funções que eu vou explicar aqui, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, estou falando das funções PROC-V e da mais atualizada chamada PROC-X, ok? As duas vão servir para a mesma função, ok? Mas eu quero explicar as duas porque a função PROC-X, por enquanto, só tem para as versões mais novas do Excel. Então, se você está trabalhando com alguma versão mais antiga, 2013, 2010, né, e na sua empresa, com esse Office que você trabalha, você vai precisar utilizar o PROC-V e não vai conseguir utilizar o PROC-X, tá certo? Mas nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar as duas funções para o mesmo intuito, que é o quê? Procurar informações e retornar essas informações com base em um campo de chave, um campo de pesquisa. Então, olha só o meu exemplo aqui. Eu tenho a minha tabelinha aqui, ó, de colaboradores do meu lado esquerdo aqui, e eu quero nessas tabelinhas aqui, ó, que ao colocar a matrícula do funcionário, então eu tenho aqui a matrícula G160, por exemplo, eu quero buscar as informações automaticamente. Quem que é o funcionário, qual que é o cargo, qual que é o salário, qual que é o departamento. Então, para fazer esse tipo de busca, a gente utiliza a função aqui PROC-V ou PROC-X. E aí eu vou te explicar como que as duas funcionam, tá certo? Então, perceba que a hora que eu troco a matrícula aqui, eu pesquiso uma outra matrícula, todos os dados são atualizados. É para isso que você vai utilizar essas funções aqui, ou a PROC-V ou a PROC-X, tá certo? Então, vamos lá. Como que a gente constrói o PROC-V? Vou começar com o PROC-V, que é o que tem em todas as versões, tá certo? Então, é o seguinte. Você vai precisar primeiro saber para o PROC-V que o seu campo de pesquisa, né, ou o seu valor pesquisado, vou chamar assim, o seu valor pesquisado tem que estar contido na sua tabela de pesquisa. Como assim? Se eu quero pesquisar pela matrícula, eu preciso obrigatoriamente que a minha tabela de pesquisa tenha a matrícula para eu pesquisar, ok? E aí presta muito atenção nesse detalhe que é interessante que você tenha apenas valores únicos nessa tabela, ou seja, eu não tenho dois colaboradores G237, eu tenho apenas um colaborador, tá certo? O PROC-V ele vai buscar das linhas de cima para baixo e ele vai buscar o primeiro valor que ele encontrar exatamente com aquele valor, porque a gente já vai passar ali os argumentos que eu vou explicar agora. Então é o seguinte, vamos supor que eu queira, né, através da matrícula, buscar o nome desse funcionário. Então, a gente vai colocar aqui na função, igual, PROC-V, abre parênteses. E aí, ele vai te pedir 4 argumentos, ok? 3 deles são obrigatórios e o último é opcional, mas eu já vou te explicar todos eles. Então, o valor procurado é o quê? Nesse exemplo aqui. É o que eu tenho na célula I1, que é a minha matrícula do colaborador, G237, matrícula do funcionário, ok? Esse é o meu valor procurado. Ponto e vírgula. A matriz tabela, que é o segundo argumento aqui do PROC-V, é o quê? Aonde que eu vou procurar essa matrícula? Então, a minha primeira coluna dessa minha matriz tabela precisa ser a coluna onde eu tenho a informação para buscar. Então, eu preciso buscar aqui, ó, por exemplo, da coluna B até a coluna F, por exemplo. Eu vou buscar todas as informações depois, tá certo? Como eu estou procurando o nome, né, o meu nome está aqui, ó, na coluna C. Eu poderia buscar apenas da coluna B até a coluna C. Aí fica a seu critério, tá certo? E você pode buscar tanto a coluna inteira, igual eu estou fazendo aqui, ó, de B, 2 pontos, até a coluna F, ou você pode selecionar o intervalo específico, onde tem os dados aqui, ó, de B2, nesse caso, até F16, ok? Então, você pode utilizar de algumas formas, ok? Você vai chegar no mesmo resultado. Então, nesse exemplo aqui, eu vou deixar, ó, meus dados estão de B2 até F16. Então, eu vou procurar o valor que eu tenho aqui na célula I1, que é G237, nessa matriz tabela que vai desde B2 até F16, ok? Essa é a minha tabela aqui. Ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar qual que é o número do índice da coluna. O que é essa pergunta que ele está te fazendo? Esse argumento aqui. Qual é a coluna que você quer que ele retorne depois que ele encontrar a matrícula? Então, ele vai em cada linha, né? Ele vai perguntando, G160 é 237? Não. 111 é 237 que eu estou procurando? Não. E assim por diante.
Quando ele encontra o valor que você está procurando, G237, G237 que eu estou procurando aqui, aí ele vai te perguntar, beleza, você quer a coluna número 1, a coluna número 2, a coluna número 3, a coluna número 4 ou a coluna número 5, né? Depende do tamanho da sua tabela. É isso que ele está te perguntando, qual é a coluna que você quer de informação. Se eu quero trazer aqui ó, nessa célula o nome, né, que a gente está aqui na célula I2, né, eu quero o nome, então eu vou buscar a coluna de número 2 e eu vou passar para ele aqui então o argumento 2. O número do índice da coluna que eu quero é 2, é a segunda coluna dessa minha tabela que eu quero de informação nessa célula. Ponto e vírgula. E o último argumento que ele te pede aqui é procurar intervalo. Então, na maioria dos casos, a gente vai utilizar esse argumento como falso, a gente vai passar falso para esse argumento, que é o quê? Uma correspondência exata, ou seja, eu quero exatamente a matrícula G237 e não algo aproximado, né, com esse valor ou com esse texto. Aí, valor aproximado é um outro tema para um outro vídeo, tá certo? Na maioria dos casos aqui do PROC-V, você vai utilizar esse argumento como falso, ok? Para procurar exatamente o valor que você está pesquisando. Então, procurar intervalo é falso aqui nesse argumento. E fecha parênteses. Então, a nossa sintaxe aqui, a nossa construção da função ficou assim, ó. Igual PROC-V, abre parênteses. Vamos procurar o que tem na célula I1 na nossa tabela, que vai de B2, que é a matrícula, I1 é a matrícula, né? A matrícula na nossa tabela, que vai de B2 até F16, todo esse intervalão aqui. Quando ele encontrar a matrícula, ele vai me passar a segunda coluna de informação. Ele vai buscar a segunda coluna de informação. A primeira coluna é o funcionário, a segunda coluna é o nome, ok? E nós não vamos procurar um intervalo, vai ser falso. Então, estou passando para ele como falso. Ele não vai procurar algo aproximado, ele vai procurar exatamente a matrícula que a gente passou, tá certo? Dá um Enter e pronto, a gente consegue ver que G237, cadê? Ah, tá aqui em cima. G237 é a Cristina e é a Cristina que ele trouxe aqui como resultado, tá certo? Para as demais informações, é replicar o processo. Então vamos lá, igual PROC-V, abre parênteses. Vou pesquisar o meu valor de I1, a matrícula, ponto e vírgula, na minha matriz tabela, que vai desde B2 até F16, ponto e vírgula, só que agora eu quero o cargo, e o cargo está na terceira coluna. Então, no número do índice da coluna, nesse argumento aqui, eu vou passar o número 3, que é a terceira coluna. Ponto e vírgula, procurar uma correspondência exata, então vou passar falso para esse último argumento e fecha parênteses. É só replicar o processo aqui. De novo, vamos lá, igual PROC-V, I1, vou procurar o que está em 1 na matriz tabela que começa de B2 até F16, ponto e vírgula. Agora eu quero a quarta coluna de informação, que é salário, né? Estamos buscando salário, ponto e vírgula, né? Falso, correspondência exata. Fecha parênteses. E mais uma vez, igual PROC-V, abre parênteses. Vamos buscar o valor de I1 lá na nossa matriz tabela, que vai de B2 até F16, ponto e vírgula. Agora eu quero a quinta coluna de informação, ponto e vírgula, falso, que eu não quero uma correspondência aproximada, eu quero uma correspondência exata. E dá um Enter e pronto, nós temos o nosso PROC-V aqui construído, já pronto para ser utilizado. Então, se a gente trocar agora a matrícula aqui em cima, G111, por exemplo, né, nós já vamos ver... Opa, minha tela deu uma bagunçadinha, ó. Mas nós já vamos ver que ele está buscando os valores automaticamente. Então, é o Tiago, analista 2, 3.544 de salário e é do departamento de jurídico, ok? É assim que nós utilizamos o PROC-V. E o PROC-X, ele é relativamente mais fácil, mais atualizado e tem outras opções para a gente utilizar. Então, se você conseguir utilizar o PROC-X por causa das versões do Excel, é aconselhável, tá certo? Só cuidado que se você for compartilhar essa planilha com alguém que não tem as versões mais novas, vai dar erro para essa pessoa, tá bom? Então você tem que fazer essa análise na hora que você for utilizar essa função aqui do PROC-X. Como que é o PROC-X? Igual, PROC-X, então perceba que o layout ali é o mesmo, a estrutura é a mesma, né? Agora a gente vai ver quais são os argumentos aqui da função PROC-X. É o seguinte, o primeiro argumento não muda, é o pesquisa valor, é o que a gente quer procurar. Então eu quero procurar agora o que está em L1, e aí, ponto e vírgula. Agora o segundo argumento ele muda um pouquinho. Porque primeiro a gente vai passar para essa função em qual matriz nós vamos procurar o que a gente está passando aqui em L1, né? Qual que é o nosso pesquisa valor, aonde que a gente vai pesquisar
esse valor. Então, eu vou selecionar apenas a coluna B aqui, ó, de B2 até B16. Então, eu vou procurar o meu valor que está em L1, a minha matrícula, nessa matriz tabela que vai de B2 até B16. Ponto e vírgula. Aí ele vai te perguntar qual é a matriz de retorno. Então, qual é, aonde está a informação que você quer retornar uma vez que você encontrou aquele valor procurado. E aí perceba que as duas matrizes têm que ter o mesmo tamanho, senão ele vai se perder, né? Ele tem que ter sempre uma linha correspondente à outra. Então, se eu quero retornar o nome aqui nessa célula, eu vou selecionar de C2 até C16, porque é aqui onde estão os nomes da minha planilha, ok? E aí, olha só, se a gente só deixar fechar o parênteses aqui dessa forma, já vai funcionar o PROC-X. Só que ele tem outros argumentos ali opcionais que a gente pode utilizar, tá bom? Então, olha só, eu vou fechar o parênteses para a gente só testar aqui, dar um Enter, e aí ele vai buscar lá a mesma informação, Thiago, ok? Então, essa célula aqui está buscando, essa matrícula aqui está buscando informação dessa célula, então vou mudar aqui essa célula I1. Então, vamos lá, G160. G160. O PROC-V vai buscar o Lucas e o PROC-X vai buscar também o Lucas, né? Porque ele atualizou aqui para 160, ok? Agora percebam o seguinte, caso eu coloque uma matrícula que eu pesquise uma matrícula que não existe na minha tabela, G999, eu vou receber um erro do Excel aqui na função PROC-V, que é um erro de não disponível, ou seja, eu não encontrei essa informação. E no PROC-X, se você não colocar nenhum argumento opcional ali que a gente já vai explorar, você também vai tomar o mesmo erro. A questão é que dentro do PROC-X a gente consegue arrumar isso sem precisar de outra função nenhuma. Então, olha só, eu vou entrar de novo nessa função do PROC-X que a gente fez e vou para o quarto argumento agora, que se chama se não encontrada, que é esse erro. Se ele pesquisar um valor e ele não encontrar, o que é que eu posso retornar aqui para o Excel, para a célula? Você pode retornar um número, um texto, o que você quiser que ele retorne aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, entre aspas, porque é um texto, né? Não encontrei, e fecha aspas. Por exemplo, não encontrei. Matrícula não cadastrada, você pode deixar um texto mais bonito, né? E dá um Enter. Então, olha só, quando a gente pesquisa um valor que não tem na nossa tabela, o PROC-V por si só, ele vai te dar um erro. O PROC-X vai te dar a opção de tratar esse erro e mostrar uma mensagem um pouco mais amigável para o usuário, para quem está utilizando a planilha, tá certo? O que mais que você tem dentro do PROC-X? Vamos lá. Quinto argumento é o quê? É o modo de correspondência, que por padrão ele já vem o correspondência exata, que é o quarto argumento ali do PROC-X, do PROC-V. Lembra que a gente coloca lá procurar intervalo falso? É essa correspondência exata aqui. Mas você pode ainda procurar com correspondência exata ou próximo item menor, próximo item maior ou correspondência de caractere coringa. Essas três opções aqui são temas para outra aula, não vou me aprofundar nisso daqui, tá certo? Por padrão, ele vai colocar aqui, ó, correspondência exata, que é o que você vai utilizar na maioria dos casos. Esse é o quinto argumento do PROC-X. E o sexto argumento do PROC-X, que também é opcional, é o modo de pesquisa. Lembra que eu falei que no PROC-V ele pesquisa da primeira linha até a última, de cima para baixo? Aqui você tem a opção de procurar de forma diferente. Você pode pesquisar do primeiro ao último, que é o que ele faz por padrão, igual ao PROC-V, mas você pode pesquisar do último ao primeiro, ou seja, começando da sua tabela lá embaixo a pesquisa e subindo, ou você pode explorar outros tipos de pesquisa, no caso, né? Pesquisa binária, ordem de classificação crescente. Então, também não vou entrar muito no detalhe, mas são métodos de pesquisas diferentes. Então, pesquisa binária, ele vai dividir os seus dados ali por grupos e ele vai pesquisando cada vez em um grupo para tentar encontrar o valor de forma mais rápida. Mas isso também é uma aplicação para outro tema de aula, tá certo? Por padrão, ele tem aqui a opção 1, pesquisar do primeiro ao último, tá certo? Então, são 6 argumentos, porém, você pode utilizar o PROC-X com apenas os 3 primeiros argumentos que são obrigatórios. Que são quais? O que você quer procurar, aonde você quer procurar e o que você quer retornar depois que você encontrou essa informação, tá certo? Feito isso, olha só, vamos colocar uma matrícula aqui, G160. Basta agora replicar o processo para as demais informações. Então vamos lá, cargo agora, PROC é igual PROC-X, abre parênteses.
Vou pesquisar o valor de L1, ponto e vírgula, na minha matriz de pesquisa aqui, ó, que vai de B2 até B16, ponto e vírgula. E a minha matriz de retorno, nesse caso, é o cargo, que está nas células D2 até D16. Fecha parênteses e dá um Enter. E repete para as demais informações. Igual, PROC-X, abre parênteses. Vou pesquisar o que eu tenho lá em L1, ponto e vírgula, buscando lá as informações da coluna B, ponto e vírgula, retornando as informações agora de salário que estão na coluna E. E fecha parênteses. E mais uma vez é igual PROC-X. Vou pesquisar aqui o valor que está em L1, ponto e vírgula, buscando as informações que estão na coluna B, ponto e vírgula, e retornando as informações que estão na coluna F, que são as informações de departamento, tá certo? Aqui eu só vou formatar como formato de contabilização, só para ficar padronizado, tá certo? E aí, com isso, você já entendeu como é que funcionam essas duas funções, que com certeza você vai utilizar todos os dias, ou toda semana, pelo menos, aí no seu trabalho, na sua empresa, tá certo? São funções que são utilizadas diariamente, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? Lembra que terça-feira às 8 tem vídeo novo aqui no canal e quarta-feira às 8 tem aula ao vivo, tá certo? Esse material aqui para apoio, né, para fazer download, tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer treinar, quer praticar, clica no link ali, download da planilha, que você vai conseguir ter acesso a essa planilha, tá certo? Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações aqui, tá certo? Eu vejo vocês numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.